Beleza? Vamos começar. A aula de hoje tem 4 objetivos e quais são eles? Nós vamos entender e aprofundar aí os estudos sobre Era Vargas, sendo pontos importantes estes que eu vou mencionar agora. Primeiro, como que a crise 29 vai ser o pontapé inicial para a nossa indústria? Segundo, como que o capital estatal será o responsável por desenvolver as indústrias de base no Brasil? Terceiro, como que Vargas iria se aproximar da população na classe trabalhadora, inclusive desenvolvendo seu populismo e criando diversos pontos importantes para os direitos trabalhistas? E por último, como que as economias de arquipélago iriam caracterizar a economia territorial do nosso país? Amores, a crise de 1929 foi uma das mais importantes crises do capitalismo e ela acontece nos Estados Unidos e depois se espalha para o mundo. Em resumo, a crise foi estimulada por uma superprodução de mercadorias e uma lógica de subconsumo. Em outras palavras, os americanos hegemônicos produziram muita mercadoria e o mundo começou a reduzir o seu consumo. E por que eles reduziram o seu consumo? Porque, na verdade, essa hegemonia americana ela iria acontecer no pós-Primeira Guerra Mundial e iria se estender até o momento onde a Europa se recuperasse dessa guerra. Portanto, os americanos, eles, por pregarem aí uma liberdade comercial muito forte, lembra o liberalismo econômico, eles não perceberam que produzir muito poderia levar à lógica de colapso da economia americana e iria influenciar o mundo como um todo nesse contexto. Vai lembrar que naquele momento o Brasil era um grande exportador de café para o mundo todo, inclusive para os Estados Unidos, e naquele momento a lógica agrária exportadora brasileira iria ser completamente impactada pela crise de 29. Não é à toa que naquele momento, assim quando Vargas chega no poder, existia uma política de queima do café, até porque grande parte desse produto fica encalhado, e aí produto encalhado, cara, é produto que você perde dinheiro. Portanto, a queima do café foi uma ideia estimulada para minimizar os impactos da crise 29 no Brasil. Outro ponto importante, e aí vem a questão envolvendo a indústria brasileira, uma vez que o Brasil não conseguia mais importar mercadorias dos Estados Unidos, o capital estatal, o Estado varguista, entra com a proposta de desenvolver essa produção nacional. Mas pare e preste atenção. O objetivo de Vargas, na verdade, junto com a burguesia industrial, era ascender esse grupo dentro da lógica política de governo. Portanto, a ideia da Revolução de 1930, que leva Vargas ao poder, é desenvolver um poderio maior à burguesia industrial que estava se desenvolvendo naquele momento. Importante também você lembrar, galera, que o Brasil ele não queria mais, ou a elite daquele momento não queria mais que o Brasil estivesse vinculado a um perfil agrário exportador. Agora o Brasil queria ser, na verdade, urbano industrial. Nesse momento, Vargas vai entrar no poder e vai desenvolver a política de substituição de importações. Muito simples. Sai o produto internacional e entra o produto nacional voltado para o mercado interno. Nesse contexto, o capital privado nacional, as indústrias, as empresas nacionais iriam ficar voltadas aí à produção de bens de consumo não duráveis. Isto é, mercadorias que necessitavam de algum investimento muito pequeno com relação ao maquinário para se desenvolver. Alimentos, vestuário, calçados, farmacêuticos, entre outros. O capital estatal, por outro lado, seria o capital investidor, isto é, o capital empresário, o Estado como principal financiador. É nesse contexto que as indústrias de base vão se desenvolver. Algumas indústrias que o Brasil cria naquele período para estimular a produção industrial são as seguintes: CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, sediada em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. A Companhia Vale do Rio Doce, que é uma companhia de extração mineral. Lembrando que a CSN, turma, é uma siderúrgica, transforma minério de ferro em aço. E por último, eu iria também criar, entre outras empresas, a Petrobras, empresa de extração e refino de petróleo. Nesse contexto, eu tinha já a base industrial criada para desenvolver esse viés no governo Vargas, que vai governar o Brasil de 30 a 45 na fase 1, depois ele volta em 51 e comete suicídio aí em 1954. Vai lembrar também que Vargas, nesse contexto dos dois governos, vai se aproximar muito da classe trabalhadora. Não era à toa que Vargas era chamado o pai dos pobres. E aí, muito desse populismo varguista, isto é, comandar o Brasil em prol de um retorno, de um apoio popular,
foi desenvolvido ou foi estimulado pela criação da CLT, que é o conjunto das leis trabalhistas. Nesse contexto, o salário mínimo, férias remuneradas, entre outros diversos avanços mesmo para os trabalhadores, como o FGTS, vai fazer com que a população apoiasse muito o governo Vargas. Pela primeira vez, um presidente olharia para os trabalhadores e, portanto, forneceria aquilo que eles precisavam. E aí vem a ideia de Vargas como o pai dos pobres. E para fechar, o Brasil ele passa a desenvolver muito a economia do Sudeste. Portanto, a indústria bombava no Sudeste e, nesse contexto, as outras regiões ficavam enfraquecidas. É por conta disso que um termo muito famoso em prova, que é das economias de arquipélago, define muito bem o que é o território brasileiro. Em outras palavras, se você olha o Brasil naquele contexto, fica muito nítido observar que as regiões não se comunicam, isto é, não tem diálogo, não tem conexões econômicas entre elas. Portanto, eu olho um norte desenvolvendo, sei lá, a indústria da borracha, eu falo de um nordeste desenvolvendo a produção voltada aí para gêneros agrícolas, um sul basicamente voltada para pecuária, um centro-oeste com uma fraquíssima produção industrial e também naquele contexto agrária, e eu falo de um sudeste que bomba na questão industrial. Portanto, essas economias eram consideradas ilhas econômicas. Lembra que arquipélago é o coletivo de ilhas? Nesse sentido, o território nacional é marcado pela desigualdade regional, isto é, o isolamento desses territórios onde essas economias não se conectam. E, amores, spoiler para a próxima aula de indústria. O presidente queria tentar minimizar essa desigualdade regional, as economias de arquipélago, chama-se Juscelino Kubitschek. E ele irá desenvolver a política rodoviarista justamente para minimizar esses impactos. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês nessa matéria top para prova. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas e tamo junto, hein? É na dancinha, moleque, ó. Beijo, meus amores.